Saudação a todos, pais, mães, futuros, quem também não deseja, por que não, no mundo de hoje, mundo tão populoso, não é verdade? A pedido de uma pessoa que acompanha o canal, eu vou estar falando aqui sobre os filhos no mapa astral. E justamente hoje eu estava andando pela casa e pesquei uma reportagem assim que o jogador de futebol, que jogou muito bem no Atlético de Madrid, e agora acho que não tanto no Barcelona, mas é um craque. O Griezmann, ocorreu um fato muito coincidência, nada é coincidência para astrologia, tudo é sincronicidade. Ele teve 3 filhos e os 3, em anos diferentes, não são gêmeos, nasceram no mesmo dia, 8 de abril. Então isso é muito interessante. Além da gente falar das tendências de filho, a gente vai tentar achar alguma coisa que vai conectar a esse fato no mapa dele. Como eu sempre falo, a gente tem que ver sempre a globalidade. Às vezes a gente não percebe algum detalhe que pode mudar tudo, porque a gente tem que deixar de ser um pouco fatídico e falar tal planeta, em tal casa, define tudo. Não necessariamente, a gente tem que somar vários fatores e fazer um julgamento no final. Mas existem tendências muito fortes que vai fazer um mapa ser mais fértil ou mais dificultoso para ter filhos, ou tendência de ser filho do filho ser de tal jeito. A gente já tem que começar então, quando a gente fala de filhos no mapa natal, de falar da casa 5. A casa 5 é a casa de energia leonina. Ela tem a ver com bens privados, com prazeres pessoais, hobbies. É um mapa de uma casa de criatividade, de expressão criativa, não é? Ela tem essa energia jorrante e por isso que conecta ao ato de procriar. A casa 5, quando você percebe que existe um planeta mais tenso, já vamos colocar o mais tenso que seria para criação de filhos, né? Ou para ter filhos, Saturno. Saturno, ele mitologicamente entendido como ele tem alguma coisa ligada à castração. Então, ele é um limitante. É comum as pessoas com Saturno na casa 5 terem muita dificuldade com, com geração, realmente. Às vezes até com criatividade, tudo na casa 5. É um planeta que reprime demais essa casa. Por outro lado, a Lua, ela, e até tá aqui no mapa do Griezmann, ela já é muito fértil. Ela ela é assim, semeadora aqui nessa casa 5. Mas também essa casa não fala apenas sobre fertilidade ou infertilidade, probabilidade de ter filhos, mas fala também do modo como tendemos a tê-los. Uma pessoa que tem Mercúrio, um planeta muito mental na casa 5, pode tender a ter uma pressão muito firme em cima do filho ligado aos estudos, pode gerar também filhos muito inteligentes, criativos. Plutão, planeta de morte, regeneração, pode fazer com que a geração de filhos, a criação, faça com que a pessoa passe por profundas regenerações, aquela pessoa que se transforma ao gerar um filho. Urano, ele é sempre interessante analisar aqui também quando está na casa 5, porque o Urano ele já é a energia oposta, ele já está ligado à casa 11, a casa oposta a 5. É muito comum a pessoa não ser muito ligada a bens privados, o meu filho, como poderia ser um Plutão na casa 5, ou até um Sol e Júpiter também, essa possibilidade. Pode ser que a pessoa possa querer adotar um filho. Urano tem essa coisa mais social e não tão da vida privada e pessoal. Mas como eu estava falando, é todo um complexo. A casa 5, ela é sim tida como a principal. Mas também, até em termos de fertilidade, a casa 2 é muito interessante. A casa 2 também está ligada a questões como agricultura, que tem a ver, né, com fertilidade do solo e tudo isso. Até em mapas mundanos que fala de questões mais econômicas, casa 2 está ligado a esse tema, mas ligado a conectado a nossas questões pessoais, né, como fertilidade pessoal, tá tudo conectado. Então a casa 2 ela tem a ver com isso também. É interessante ver planetas
como Vênus, pode ser muito bem-vindo, Júpiter na casa 2, a casa 9 também. Ela é uma casa de muita expansão. Ela tem essa coisa também, essa energia jorrante, que, se bem aspectada, ou seja, dependendo do signo, planeta regente, planeta que está lá também, pode ser que dê bons presságios para geração de filhos. E até a casa 4, principalmente para mulheres também, ela pode sim ter um fator muito decisivo, ou pelo menos adicionar algo nessa questão. E também a gente não pode ficar olhando apenas estaticamente para as casas. Temos que ver onde que os planetas que carregam esta questão onde eles estão ocupando. O próprio Sol, sim, que tem essa força leonina da casa 5. É interessante ver como ele está aspectado no mapa, se tem algum planeta fazendo algum aspecto, né? Alguma quadratura, alguma coisa mais tensa ligado a ele, pode estar travando, alguma coisa liberando. Júpiter. Júpiter, eu creio que mais ainda é Júpiter do que o Sol. Ele sim, ele tem coisas ligadas à infância. Ele é um planeta de expansão, procriação, até ligado a certas expressões sexuais, certas liberdades, sim, mas sim, ele tem essa coisa de expandir, sabe? E no caso, se ele estiver bem aspectado com o Sol, isso ajuda muito. Até o caso aqui, o Grisma ele tem um trígono, um aspecto bem expansivo entre o Sol e Júpiter. E até voltando para aquela questão da fertilidade, eu destacaria também séries. Séries que eu considero o regente de Touro, o Meteoro, que em alguns aplicativos, softwares aí, você pode encontrá-lo. Ele não está destacado nesse mapa, mas eu já olhei onde que o Grisma tem. Ele tem justamente simetricamente oposto a Vênus. Isso é muito interessante para uma pessoa que tem essa expansividade nessa área dos filhos. Porque ele tem aí a 2 graus de escorpião, então ele tem Vênus a 2 graus de touro, fazendo uma oposição exata, e Vênus é o planeta da oposição. E é um Vênus que está domiciliado aqui em touro. Quando o planeta está domiciliado, é muito interessante que ele tenha bons aspectos, porque os aspectos principalmente que vão decidir se essa energia intensa do planeta domiciliado, ou seja, ele está em casa, né, Vênus, ele é o regente ou subregente, né, de touro, é o aspecto que vai definir muito se vai ser uma coisa mais benéfica, maléfica. Então, tem sim uma expressão fértil muito intensa com essa oposição com Ceres. Porque Ceres mesmo, mitologicamente, está ligada a isso, o cultivo, a geração, a agricultura. Mas aquela questão, né, que eu não posso deixar de questionar aqui. Por que Grisma teve 3 filhos no mesmo dia? Então, no dia 8 de abril, o Sol ocupa aqui o grau 19 do signo de Áries. Então, deve ter alguma coisa que vai dar alguma pista pra gente. A gente percebe que esse Sol, então, fazer conjunção com Mercúrio, ele tem Mercúrio a 16 graus de Áries, então 3 graus de diferença, muito próximo. É um Mercúrio muito ativo. Mercúrio em Áries, ele tem essa coisa meio de ser uma caixinha de surpresas. Ele é muito, assim, é uma pessoa de fala ousada, uma pessoa que muito direta, que surpreende com a sua forma penetrante de falar. Eu tô falando de forma até saindo um pouco dessa questão, mas colocando aqui também para a questão da geração de filhos, pode ser que gere essa, entre aspas, né, coincidência. Mercúrio em Áries é muito ativo, ele está domiciliado ainda aqui na casa 3. E há uma reciprocidade, porque Mercúrio rege Gêmeos e está em Áries. E Marte rege Áries e está em Gêmeos. Então, isso gera uma reciprocidade muito ativa, um ponto de muita atividade. E Marte, ele está aqui também a 23 graus de Gêmeos. Então, o grau 19, perto de Mercúrio, é meio que um ponto médio entre Mercúrio e Marte. Então, eu creio que essa potência toda, toda vigorosa meio desses 2 planetas pode ser esse ímpeto jorrante mesmo, porque é uma força muito rasgante, cortante, né? Muito enérgica, essa reciprocidade
essa troca de regência que Mercúrio faz com Marte, né? Como eu disse, um tá no signo que o outro rege. Então, fazendo sexto, um aspecto bem harmônico aqui, existem várias conexões que a gente pode estar explorando. Não vou me alongar, só quis apontar mesmo alguns caminhos para essa descoberta das nossas tendências. É muita coisa a se analisar. Ah, não tem planeta na minha casa 5. Ah, mas ele tá em qual signo? No caso do Grisma aqui, a cúspide da casa tá em touro. Ah, então onde está Ceres, que é o regente de touro? Então, muitas possibilidades você pode explorar. E não ficar achando que tá tudo fechado se tiver um Saturnão travadão aí, porque o mapa ele passa também por metamorfose. Ele nunca deixa de existir, mas você tem ciclos, né? Retornos solares e um bocado de coisa que pode acontecer que abre brechas. Às vezes, sim, o mapa ele dificulta muito uma coisa, ou às vezes exagera demais. Uma pessoa com Lua, Mercúrio, Vênus e Júpiter na casa 5, parideira, mas tem um período que pode fechar um pouco mais o ciclo também. Então a gente tem que observar tudo. E trabalhar essa dificuldade se a gente percebe que tem, né? Tomar consciência daquilo e ver que você precisa exercitar um pouco mais para, se for o caso, desejo ter um filho, né? Exercitar, focar mais para que tenha e não simplesmente deixe as circunstâncias tomar conta. Um abraço, espero ótima geração para todos, mesmo que essa geração atual, isso é papo de velho, vamos esquecer isso. Um abraço.